Dragon Ball Z é um anime da década de 90 que fez muito fãs ao longo do tempo. Era impossível uma criança não querer ser um Super Saiyajin, ou nunca ter feito teletransporte, ou até mesmo a Genkidama. É claro que com esse sucesso todo, logo viriam os jogos para podermos de vez usar os super ataques e as transformações favoritas da gente. Apesar de terem muitos jogos ruins, tipo muito ruins mesmo, temos outros jogos que são simplesmente incríveis. Eu sou o Super Samurai e hoje eu trago um vídeo para os grandes fãs dessa obra de Akira Toriyama. No vídeo de hoje temos os melhores jogos de Dragon Ball, bora lá. E para quem se pergunta por que eu estava um pouco ausente no canal, bem, é que as coisas estavam dando bem certo com a garota que eu gosto, mas é que aconteceram algumas coisas que não convém ficar expondo aqui no canal, e acabou que eu tô de volta pra tristeza, pra trazer vários vídeos pra vocês. Mas vamos deixar isso pra lá, porque é só coisa da minha cabeça. Samurai. Primeiramente, vamos começar esse vídeo com duas menções honrosas. O primeiro é o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Esse game conseguiu evoluir bastante em relação ao primeiro jogo da saga Tenkaichi. O seu combate foi bastante melhorado e tínhamos muitos personagens para jogar. Esse game aqui tem um dos modos histórias mais completos de toda a saga Dragon Ball e era bastante divertido jogar, principalmente com amigos. Ele só não entrou nessa lista definitivamente porque o seu título futuro conseguiu desbancar totalmente esse game. Apesar disso, ele não é nem de longe um jogo ruim e é um dos melhores também. E o segundo game é o Raging Blast 2, um game da saga lançado para o PS3 e Xbox 360. Há quem diga que esse é o melhor jogo de Dragon Ball para o PS3 e 360, mas isso sinceramente não é lá uma tarefa muito difícil, porque só tem jogo de Dragon Ball ruim para essa geração. O número de personagens desse game é bem satisfatório e o combate também não é lá tão ruim assim, mas eu tenho uma crítica em relação a esse game. Eu sempre vi o pessoal falando que esse era o melhor jogo pro PS3 360, então é claro que eu tive a curiosidade de ir jogar pra saber se era mesmo, e eu joguei e achei bem fraquinho. Na verdade, não é um jogo ruim, ele é apenas mediano. O problema é que o pessoal fala que esse game é praticamente um sucessor de Budokai Tenkaichi 3, principalmente pela semelhança que a gente faz os combos, mas fora isso, ainda tem muitas coisas ruins nesse game. O gráfico não é lá essas coisas, a relação dos combos também não é tão boa assim, principalmente porque os controles são péssimos. Você faz os ataques no R3 pra frente e pra trás, mano, é horrível. E pra não dizerem que eu esqueci desse game, fica aí a menção honrosa. E 5.000 por ajudar a superar a perda da sua esposa. Você não chegou nem perto. Vem ostentação, senta pra bandidão, desce pra bandidão, senta pra bandidão. A maioria das pessoas acha que a linha Budokai de jogos do Dragon Ball terminou no Budokai 3, mas você está totalmente enganado. Na verdade, eles continuaram, mas somente no PSP, e é lá que temos um game que é bastante divertido, o Dragon Ball Shin Budokai, principalmente o 2. Além do console do PS2, Dragon Ball também fez sucesso nos consoles portáteis, isso porque eles conseguiram trazer a jogabilidade muito semelhante dos consoles para os portáteis sem praticamente perderem nada. Dragon Ball Z Shin Budokai 2 pode passar despercebido para a maioria dos jogadores, principalmente por estar em um portátil e também porque nem todo mundo tinha um PSP. Mas saiba, se você tem a chance de jogar esse game, você deveria jogar porque ele vale muito a pena e tem uma jogabilidade bem desafiadora e também tem vários modos de jogo bem interessantes. Os jogadores podem desfrutar do modo história, mas com um arco novo e bem bacana para os fãs de Trunks do futuro e sua versão do universo de Dragon Ball. Aqui, o Majin Buu acabou de ser libertado na sua realidade, onde os guerreiros Z foram totalmente derrotados
matados e só Trunks sobreviveu. Ele é o único que defende a Terra e deve resolver esses problemas. É claro que depois de muito tempo podemos ver isso de novo em Dragon Ball Super, mas Shin Budokai lá atrás já tinha apresentado uma coisa semelhante antes. Apesar do PSP ser realmente mais fraco, a jogabilidade é comparável ao jogo de PS2 e tem até algumas melhorias nessa fórmula. O sistema Dragon Rush de Budokai 3 foi removido totalmente e os Ultimates saem bem mais rápido. Então a luta não é prejudicada pela necessidade de parecer cinematográfico como em muitos jogos, é uma coisa bem mais fluida. Embora a história não seja a melhor em um jogo de Dragon Ball, ela recebe crédito por ter umas novidades e ser um pouco diferente. E é claro, por ter essa história original onde o Trunks do futuro lida com Majin Buu na sua linha do tempo. Isso realmente é bastante interessante. Após a série Budokai Tenkaichi, o jogo de console de Dragon Ball foram um pouco difíceis. Ao contrário do que pensávamos, já que nos novos consoles poderíamos ter coisas ainda melhores dessa saga, já que os jogos de Dragon Ball sempre ficavam saindo ano após ano. Esperávamos cada vez jogos melhores, mas o que saía era uma porcaria pior que a outra. Lixo, lixo, super lixo. Só que as pessoas falam que teve um jogo em específico que salvou essa franquia, o Dragon Ball Z Xenoverse. Esse jogo veio na hora certa e evitou que a franquia caísse sempre na mesmice. Mas não é do primeiro game que entra nesse vídeo, e sim a sua continuação, Dragon Ball Z Xenoverse 2. Come at me! A premissa desse game é até que bem simples. Um ex-Kaioshin descobre um herói lendário, no caso, nosso personagem, para ser o novo patrulheiro do tempo. Daí nosso trabalho é viajar para o passado, onde alterações foram feitas na história e corrigir esses erros. O modo campanha é bem longo e pode facilmente durar 20 horas de duração. Esse jogo também teve bastante atualizações, deixaram esse game bem maior que o seu antecessor. Mais personagens, mais transformações, até mesmo das sagas novas do anime Dragon Ball Super. Tem até o Goku no instinto superior. Essa variação no jogo de Dragon Ball Z foram um grande respiro para a saga. Xenoverse 2 garante seu lugar como um dos melhores. Lançado em 2004, Dragon Ball Z Budokai 3 foi um dos melhores jogos de Dragon Ball Z no PlayStation 2. E eu falo isso sem medo. Ainda lembro de na época eu ir comprar jogos novos no camelô e eu ver aquela capa foda desse game, que tinha o Goku Super Saiyajin 4 com o Cooler e o Broly do lado. Nossa, essa capa é muito bonita. Para começo de conversa, o modo história desse game já era diferenciado porque você podia meio que voar pelo mapa. E nesse mapa você podia encontrar várias coisas como esferas do dragão, dinheiro e cápsulas que podiam ter poderes ou habilidades novas. A gente podia escolher um personagem e completar o seu modo história. A gente ia upando o nosso personagem, passando pelas grandes sagas até a saga Majin Buu. O combate desse jogo de PS2 era muito bom e usar os super ataques como Big Bang Attack do Vegeta era super satisfatório. Take this! Welcome to Super Vegeta's Big Bang Attack! Welcome to Oblivion! E morreu. Com uma mecânica de combate ótima, gráficos lindíssimos e muitos personagens pra jogar, o Budokai 3 fica entre os melhores e pra muitos é sim o melhor game. Comente aí a sua opinião e se você jogou esse game. Algumas pessoas poderiam pensar que os jogos de Dragon Ball Z já contaram a história tantas vezes que a essa altura os jogadores ficariam tontos só de pensar de novo na mesma história. Mas Dragon Ball Z Kakarot veio com essa premissa e ele planejava ser o game definitivo no quesito em história para os fãs de Dragon Ball Z. E acreditem, ele fez isso que até muito bem. Esse game veio para ser a experiência definitiva da franquia nos RPGs. Cumpre muito bem esse papel ao oferecer não apenas um modo história que todos os fãs já conhecem, também permite a exploração
noção do universo de Dragon Ball de uma maneira mais intimista. A jogabilidade lembra bastante os jogos da franquia Xenoverse, também colocando os lutadores em um amplo cenário 3D e com um combate focado na movimentação e executar combos rápidos. Nem preciso dizer que o gráfico é bem bonito, e é aqui que tem aquela cutscene linda do Goku Super Saiyajin versus Freeza em Namekusei, que nossa senhora é uma coisa linda de se ver. You're gonna pay for that! What? Esse game trouxe muitos personagens da série inteira e é uma ótima oportunidade de conhecer a história da saga Dragon Ball de uma maneira mais dinâmica. Dragon Ball Z Kakarot foi uma grata surpresa e com certeza a galera das antigas que assistia Dragon Ball na TV vai amar esse game. Tem até algumas músicas clássicas do anime, isso é sensacional. Ok, agora eu admito, o próximo game pode realmente enfurecer muita gente por estar nessa lista entre os melhores, e até bem à frente dos outros, mas é isso, eu gosto da discórdia e não é à toa que eu sou uma das pessoas mais procuradas do mundo por conta das minhas opiniões totalmente fora do comum. Sim amigo, eu acho Dragon Ball Z Infinity World um dos melhores jogos da saga e é o segundo melhor do PS2, e isso não é pouca coisa não, tá? Ah, mas por que você gosta tanto, Sam? Bem, eu já jogava ele há muito tempo e mesmo jogando ele e o Budokai 3, eu ainda preferia o Infinity World do que o Budokai 3. E só depois eu fui entender o porquê. Sim, a galera não curte muito o Infinity World, porque ele é basicamente mais do mesmo da fórmula do Budokai. Mas é aí que você se engana, e na verdade traz mudanças que fazem muita diferença, como um combate bem mais dinâmico, sem aquilo de Dragon Rush toda hora. Além de que os super ataques não serem só animações, mas você também pode usar alguns ataques no meio da luta, sem precisar acertar o especial direto no personagem. Como por exemplo, no Budokai 3, você primeiro tinha que ficar naquele modo turbo e depois acertar o personagem para poder fazer o especial. Aqui não, você só solta o especial na cara do personagem. Só que aqui também, né, tem algumas coisas meio ruins, como tem personagem que é roubado até demais e simplesmente quase impossível de se derrotar. Mas o seu modo história é muito bacana, com todas as sagas e filmes do Z, muitos e muitos personagens, até os do Dragon Ball GT, como o Goku Super Saiyajin 4, o Dragão de uma Estrela, entre muitos outros. E o seu combate é muito bom e foi bastante melhorado. Esse game merece sim o terceiro lugar nesse vídeo e chore quem quiser. Os jogos de Dragon Ball sempre foram jogos que buscavam um público mais casual de pessoas. O combate era mais simples e o foco dos jogos quase sempre era no modo história, com multiplayer e demais modos sendo apenas um bônus. Bom, isso pelo menos nos bons jogos da saga. Só que esse mundo dos jogos competitivos traz uma boa visibilidade para as marcas e eu até estranhei nesse tempo todo não termos nenhum jogo de Dragon Ball relevante nesse cenário. Até que foi anunciado um game feito exatamente para suprir essa necessidade, Dragon Ball Z FighterZ. Esse game trouxe tudo de bom da franquia e aprimorou sua jogabilidade de uma maneira que fosse possível termos vários campeonatos oficiais por aí. Isso porque o combate, apesar de ser amigável com novatos, possibilita que os jogadores se aprofundem e fiquem feras nos combos possíveis. Existe também um bom nivelamento entre todos os níveis de poder dos personagens. Assim você não vai jogar sempre só com o Goku, porque simplesmente o Goku dá um pau no Yantia no anime, mas sim os personagens têm sim um certo nivelamento. Sem falar do seu gráfico, que finalmente é muito fiel ao anime e aos consoles das novas gerações, com lindos efeitos durante as lutas, além dos sons que finalmente tiveram uma atenção digna e são muito bons e bem satisfatórios de se ouvir durante as lutas e durante a própria gameplay. You need to be stopped! Say goodbye! I'll erase you completely! Modo história não é lá essas coisas, mas ele traz até que uma história original da Android 21 na sua forma MAD. Ele não é o foco do game, está mais voltado para as partidas online, sejam elas casuais ou ranqueadas. Dragon Ball Z FighterZ está no topo dos jogos de Dragon Ball, sendo muito divertido e com uma alta longevidade. Está sendo sempre lançado DLCs com personagens novos. Uma pena que eles são pagos, né? Não dá para vencer todas. Ainda assim, esse game trouxe um grande potencial que essa saga tinha adormecido. Esse game é praticamente o Gohan na saga Cell da saga de Dragon Ball. Super Vegeta.
E para a surpresa de ninguém, senhores e senhoras, apresento-lhes o melhor jogo de Dragon Ball Z, o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Não é à toa que a série de jogos Budokai Tenkaichi é a mais querida pelos fãs dos jogos de Dragon Ball. Além desses games terem um modo história enorme e ele é repleto de ótimas lutas, ainda podíamos andar com o personagem pelo cenário, não mais como jogos 2D da série Budokai. Aqui podíamos voar e fazer combo jogando o personagem pra longe, fora os ataques que eram muitas vezes enormes. Isso trouxe um bom dinamismo pro jogo e uma vibe bem diferente. Apesar do segundo jogo também ser muito bom, Budokai Tenkaichi 3 conseguiu evoluir ainda mais aquilo que já tinha sido evoluído bastante. Aqui nós tínhamos 98 personagens para jogar e o melhor disso tudo é que você pode jogar com várias formas dos personagens já de início. Por exemplo, você já pode ir com Goku em Super Saiyajin 3 ou com Cell já na sua forma perfeita ou até mesmo com as fusões já feitas. O gráfico pro PS2 era lindo demais. Realmente era jogar um episódio do anime. O seu modo história chamado Dragon History cobre Dragon Ball original, Z, o GT e os filmes, trazendo também os personagens de todas essas sagas. Esse game ele fez tanto sucesso e é o favorito de praticamente todo mundo porque ele é uma experiência completa e muito boa de se jogar, seja sozinho ou até mesmo com os amigos em multiplayer local. Só não gostava muito desse game os donos da locadora depois de verem como os controles ficavam depois de uma partida. E pra você, qual é o seu top 5 melhores jogos de Dragon Ball? Comente aí a sua lista. Quem sabe eu não faça um vídeo falando sobre os piores também, talvez um dia. Pra você não perder, já se inscreve aí e também deixa o seu like pra dar aquela moral. Tamo aí na atividade, até o próximo vídeo, valeu!